Bom dia, Nutris! Bem-vindas a mais um encontro. Hoje vamos falar sobre quebra de crenças para que a gente possa ter confiança, nichar nossos atendimentos, se destacar, ter o reconhecimento, mesmo em cidade pequena. E já quero aproveitar e fazer a pergunta aqui. Tem alguém de cidade pequena que me acompanha aqui? Que é nutricionista, trabalha em cidade pequena e tem receio de não dar certo, porque não vai ter clientes? Porque em cidade pequena não funciona, porque em cidade pequena as pessoas vão para outros lugares atrás de profissionais, será? Hoje eu vou trazer a Dayana aqui, que vai contar a história dela, principalmente o antes e depois de crenças, de quebra de confiança, de ir com medo mesmo, de se colocar em ação, de se colocar em movimento. E eu tô muito feliz em convidar a Dayana aqui, ela tem uma história incrível, ela está colhendo lindos frutos. A Dayana hoje faz atendimento na sala de parto. A Dayana atende os bebês na hora de ouro. Hoje ela é reconhecida na cidade pequena como a nutricionista de ouro. Gente, calma, nem vou dar muito spoiler aqui, hein? Quero que vocês escutem a Dayana. Ela já está aqui. Quero também aproveitar e dar novamente as boas-vindas para as novas alunas da turma 10 do programa Baby Nutri. Se você está comigo, coloca aqui #SouBabyNutri. Se você deixou para depois, não garantiu sua inscrição, perdeu tempo, coloque seu nome na lista de espera, minha equipe está toda de suporte. Caso aconteçam as vagas remanescentes, nós vamos contactar vocês de acordo com a ordem da lista de espera. Então, quando eu finalizar a live aqui, o link está na bio do perfil, clica lá, deixa seu contato para você também estar com a gente, para você receber tudo em primeira mão das turmas do programa Baby Nutri. Bom dia, Adriana. Bom dia, Carol. Bem-vinda, Carol. É da nova turma, da turma 10 do programa Baby Nutri. Bem-vinda, Rebeca. Já vou encaminhar o convitinho para a Dayana. Então, se você precisa de inspiração, se você precisa de motivação, se você precisa de exemplos, resultados, é hoje. A Day vai compartilhar. Eu quero que você receba com muito carinho o compartilhamento da Day, porque quando a gente escuta, vibra, comemora, se alegra pela conquista das outras pessoas, dos amigos, nós enviamos para o nosso cérebro a mensagem de que é possível para nós também. Nós nos aproximamos do que desejamos. Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você também deseja resultados. Se você está aqui, se você me acompanha, é porque você deseja ser uma nutricionista reconhecida. E tudo se dá através de resultados, né? Não tem outro caminho, pelo menos eu mostrando o resultado. Bom Olá, dia! Deixa eu Dayana, só bom ajeitar aqui. dia! Bom dia, gente! Pronto, acho que tá dando pra me ver bem, né? Que alegria, Day! Muitas alunas do programa Baby Nutri já te conhecem e eu fiquei muito feliz em você aceitar o convite para que as Nutris que acompanham aqui também possam conhecer você, conhecer sua história, conhecer seu trabalho lindo. Então, quero que você se apresente. Bom Quem é a dia, eu sou Dayana? Dayana Jandre, sou a mãe da Rafa, né? Por isso o nome do Instagram. Eu gosto de explicar porque tem gente que me chama de Rafa, porque eu acho que lê rápido, né? Não, é Nutrindo a Rafa, porque o Instagram foi feito na época da introdução alimentar da Rafa e que ela foi minha inspiração, né? E moro e atuo, né, no interior do Rio de Janeiro. Trabalho com nutrição materno-infantil totalmente, só disso, né? Eu vivo só disso há 3 anos, mas sou nutricionista aí já há 15 anos. E sou completamente apaixonada pela nutrição materno-infantil e hoje sou completamente realizada com isso, né? Maravilhoso, mas não foi sempre assim, né, Dai? Não foi sempre assim, você não tinha essa alegria que você tem hoje. Quem acompanha aqui sabe, eu bato na tecla que a alegria é o combustível para o nosso sucesso, para a realização. Ontem, no evento que eu estava, isso ficou muito marcante, né? Sucesso é ser feliz. A gente precisa ser feliz, é nosso dever ser feliz. Não dá para trabalhar infeliz, acordar todos os dias para fazer o que a gente não gosta, que não nos preenche, no que não nos alimenta. Então é nosso dever, né, ser feliz. Então eu quero que você conte, compartilhe quem era a Dayana antes da nutrição materna infantil. O que a Bom, Dayana como eu fazia? falei, eu me formei em 2007, né? Fui para nutrição
porque eu fui uma adolescente com transtornos alimentares, né? Eu vim de uma infância com uma alimentação muito, muito, muito ruim. E na adolescência eu acabei desenvolvendo a bulimia e vários outros problemas com isso. E eu lembro que na época uma nutricionista, que era a nutricionista do meu pai, me ajudou muito e eu me encantei com a nutrição, né? E na minha cabeça eu ia trabalhar com isso. Eu ia para um spa, ficar linda lá no spa e ia viver super bem dessa forma. E aí, no meio da faculdade, né, eu fui tendo noção de todas as áreas da nutrição e vendo que não seria bem assim. E aí, quando eu me formei, eu acho que 80%, né, das nutris que se formam acabam indo Muito. parar na produção. Mesmo que também vá para consultório, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu me formei, eu já trabalhava numa clínica, num laboratório, numa clínica, e eles convidaram para eu atender lá. E aí, na prática, a gente vê que não é tão simples assim. Me formei e estarei cheia, né, de pacientes. E aí, eu acabei indo parar na produção, porque era o que empregava, te dava aquela remuneração fixa, né, de forma mensal. E aí, fui parar em projetos de prefeitura, era para produção, mas eu tentava ali fazer outras coisas porque eu não era feliz com a produção. Eu tenho amigas que são super realizadas com a profissão e acho lindo com a produção. E tá Exatamente. ótimo, né? Está tudo bem. Quem tá Agora feliz, tá tudo eu certo. não era feliz. E aí de lá eu fui parar em merenda escolar no município vizinho. Também achando que vou trabalhar com educação nutricional. E não era, era só com a parte de produção também, né? E aí, mais uma vez, estava a Daiana frustrada. Depois eu fui embarcar, que era um sonho meu pela vivência, né? Do embarque, por experiência de vida, porque novamente eu estava frustrada na profissão, porque era a danada da produção, né? E mais um pouco. E aí chegou um ponto, eu já com quase 30 anos de idade, né? E super. Gente, eu era muito frustrada com a nutrição. Eu era aquela pessoa que ia pra rede social reclamar da profissão. Eu era dessas, né? Achando que a culpa era de todo mundo, menos minha. Eu era essa pessoa e eu falava, eu só não fiz outra faculdade ainda porque a nutrição não me dá um retorno nem para eu fazer outra faculdade. Então, e eu sou uma pessoa muito assim, meus pais me ajudaram a fazer uma graduação. Eu não posso ter essa ajuda de novo. Eu teria que dar conta disso. Então, eu era nutricionista porque eu já tinha feito isso, eu tinha que me aceitar daquela forma e não via ser uma luz no fim do túnel, porque eu, nesse tempo inteiro que eu trabalhei com produção, eu também estava em consultório, mas eu estava em consultório atendendo de tudo, numa clínica popular. Eu gostava daquele momento ali com o paciente, mas aquilo não me realizava, né, completamente. Primeiro porque não tinha o retorno que a gente precisa, né, porque nós também vivemos disso. E outra porque eu não conseguia desenvolver um trabalho tão bem feito, porque eu não tinha ânimo nem de fazer cursos, de nada. Eu não tinha ânimo de preparar material, eu não tinha. E aí, parei de embarcar em 2015, engravidei e fui viver o sonho da maternidade. Aí que a nutrição já tava assim, era uma... Eu só ficava, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Agora eu estou vivendo a maternidade, fiquei um tempo com, recebi a rescisão e tal, e eu fiquei, meu Deus, a pessoa chegou a 30 anos de idade e não sabe o que que vai fazer daqui para frente. E aí, passei a gestação toda, mesmo assim, isso não me despertou para materno infantil, não foi a gestação que me despertou nem um pouco. Pelo contrário, eu fico olhando para trás e eu fico, meu Deus do céu, coitada da minha filha, que o início de programação metabólica dela foi péssimo, né? E aí a Rafa nasceu, como grande maioria das mulheres. Eu tive dificuldade com a amamentação, não foi uma dificuldade absurda, né? Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que amamentar, minha família tem isso e pronto, né? Mas eu tive dificuldade ali na fase de apojadura, quando vem aquela descida, né, do leite e quase empedrou. Enfim, aí uma consultora veio me ajudar. E eu lembro que naquele momento me deu um estalo de... Ela era uma pedagoga, né? E me deu aquele estalo de... Nossa, que área linda, né? E
a gente está falando do primeiro alimento, né, do bebê. Porque aí, para a parte de amamentação, eu estudei, assim, como mãe, né? Fiquei, caramba, é o primeiro momento de nutrição ali, né? O primeiro do bebê e é o melhor alimento do mundo. E como assim não é uma nutricionista fazendo isso, né? Aquilo ficou na minha cabecinha, assim. Como assim eu, nutricionista, não sabia o que fazer aqui nesse momento? E aí eu, na época, fiz uns cursos, né? Fiz até da Bianca na época também, porque o meu despertar foi com a amamentação inicialmente. E até então eu também não parei para pensar o que vai acontecer depois, né? Enfim, dali eu lembro que eu ia para casa de amigas, sem cobrar, sem nada, porque eu queria viver aquilo, eu queria ajudar, eu quero ajudar de alguma forma. Vamos lá, vamos cuidar do início da nutrição do nosso bebê. E aí, quando chegou ali a fase de introdução alimentar, eu percebi que eu também estava perdida. Eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, novamente, eu me cobrei. Eu sou nutricionista e eu não sei como alimentar minha filha da forma correta. Eu já tinha visto na internet, eu já tinha em mente que eu não queria fazer essa coisa da papinha. E isso também sempre me incomodou. É engraçado, né? Que eu acho que até antes de se falar de BLW, aquilo já me incomodava. E eu acho que por isso que eu não conseguia trabalhar com bebê, porque eu achava Uhum. um crime você bater, triturar tudo e empurrar na boca do bebê. Porque eu vim de uma criação assim, e como eu, com 3 anos, aí é uma outra história, mas perdi todos os meus dentes, eu vivi, gente, de papinha até quase a adolescência. Então, aquilo já me causava um trauma muito grande. Então, igual a Kátia estava falando esses dias sobre isso, eu parei para pensar, meu Deus, aquilo também sempre me incomodou, mesmo antes de qualquer pessoa falar sobre a criança comer sozinha. Uhum. Não fazia Exatamente. sentido, E aí, né? quando Não eu faz comecei sentido, a né? ver, falando, eu acho que foi até aquele pediatra, o Carlos Gonçalves, eu vi alguma coisa na internet sobre ele, e as palavras dele, eu fiquei, meu Deus, onde está esse homem, né? Alguém falou. E aí, eu, na época, procurei alguma, eu falei, vou procurar uma nutricionista infantil. Não achei próximo. E aí, eu comecei a seguir perfis, né? E aí, foi quando eu comecei a seguir o da Kátia como mãe. Eu comecei a seguir a Kátia como mãe, para tentar me dar um norte. Por onde eu começo? Porque pediatra, quanto mais a que era da minha filha na época, é, era daquele jeito. "Ó, a partir de agora, vamos fazer assim, tá tudo, né? E com 5 meses. E eu, na época, cutuquei meu marido, eu falei, ela tá errada. Não é agora, não. E não fiz, enfim. E ali, durante a introdução alimentar de Rafa, eu fui estudando, que eu digo assim, fui buscando, né, pela internet como mãe e tal, entender. E fui publicando a introdução alimentar dela, né? Só que as pessoas já me viam, ué, mas eu era nutricionista, eu ficava, meu Deus, é uma responsabilidade muito grande, porque eu tô postando como mãe. Mas as pessoas sabem que eu sou nutricionista e eu tinha um medo de postar alguma coisa e tá errado, porque. E aí, nesse medo de postar também e tá errado, comecei a repostar o Instagram da minha filha e postava ela comendo, mas repostava informação de alguém, né? Enfim, aí passou, né, esse início de introdução alimentar dela. Resolvi fazer uma pós. Na época, a pós que eu pude fazer era uma que tinha online. Na época não era muito boa. E até fiquei frustrada na época com isso. Enfim, fiz. E aí eu comecei a buscar cursos, porque eu queria saber mais. E aí, só que eram cursos que eu podia pagar. Eram cursos mais baratos na época. E aí tinha curso que eu ia fazer, eu ficava, não estão falando coisa certa, ainda passei por isso. Enfim, fui na prática, porque aí as pessoas, uma pessoa ou outra, né, ainda, não, eu vim aqui porque eu vi que você fez a introdução alimentar da sua filha de um jeito diferente, eu queria fazer. E nisso eu cobrava barato porque eu não me sentia capaz de orientar totalmente essas mães também, né? Por isso que a gente fala também que está muito ligado essa coisa do valor da consulta ao que você entende que você está entregando realmente, né? Até para Uhum. A nossa confiança e aquele sentimento de uau, eu estou dando o exato. meu melhor. Uau, meu atendimento foi nota 10, né? As famílias pagaram sorrindo, as famílias saíram de lá com a dificuldade apoiada. Então, esse sentimento é inestimável, porque ele nos abastece, nos alimenta, nos encoraja. Daí, vou fazer só uma pontuação para reforçar. A Day era nutricionista antes e atendia todo mundo, de one de produção. Engravidou, teve a sua filha e não se sentia preparada para a amamentação.
não se sentia preparada para a alimentação da filha dela, para a alimentação complementar. Ou seja, somos nutris, trabalhamos com alimentos, o melhor alimento do mundo é o leite materno, e a gente não consegue sair preparada da faculdade para apoiar essa fase tão importante que é a fase de ouro do bebê, a primeira fase do bebê, a primeira nutrição do bebê, o melhor alimento do mundo. Não é controverso, né? Nós deveríamos não só se sentir preparadas, mas ser a base da nutrição, o início, o principal. Então, hoje a nutrição materno-infantil veio para ficar, já é a nutrição do presente e do futuro, já somos reconhecidas pelo CRN, já somos a área da nutrição que mais cresce, como sempre deveria ser, né, Dani? Sempre deveria ter sido assim. A gente demorou tanto tempo para ter esse despertar, tanto tempo tratando doença, obesidade, dificuldade alimentar, transtornos. E hoje a gente tem esse empoderamento para iniciar e para orientar as famílias no momento de ouro, no momento mais precioso da vida da nossa E eu vida, de lembro, todos Kátia, até nós. que na época eu tenho tudo da faculdade guardado ainda, né? Que tava na casa da minha mãe, tudo em caixinha. E eu fui lá na caixa que tinha, porque eu lembro que foram duas matérias só. Uma que era gestante, eu acho que era gestantes e nutrizes, se eu não me engano. E uma outra que era criança e adolescente. Era isso. E eu lembro que eu peguei e eu fiquei, nossa, não. A amamentação mesmo, eu não achei nada, tá? Eu não lembro de terem falado nada sobre a amamentação. E aí eu até, na minha cabeça, eu fiquei, deve ter mudado também, né? Até porque até as condutas mudaram. Esse meu material falava que era para dar suco coado com 3 meses, por exemplo. Que deve ter sido da sua época também, enfim. E aí eu, né? E aí eu lembro que há 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava dando. Quando eu dei workshop para os pais, eu convidei um amigo meu que estava fazendo faculdade de nutrição para acompanhar o workshop. Porque ele estava tendo essa matéria lá dos bebês. E ele falando que eles só ficavam estudando cálculo de mamadeira. Aí eu fiquei, meu Deus, ainda isso, né? Ainda isso que estudam. E aí ele assistiu o workshop, eu só via assim o olho, assim, ó, né? E aí ele falou assim, ele estudava no mesmo lugar que eu estudei. Ele foi me mostrar o material, era o mesmo material. E aí eu fiquei apavorada, porque além de não terem mudado a forma de lidar com a materno-infantil, que me assustou muito também, até o que estava ensinando ainda estava errado. Olha, e aí eu fiquei desesperada, entrei em contato com a coordenadora, porque ela foi minha professora na época, conversei bem zangada com ela, né? E falei que eu carrego o nome da faculdade, que eu agora estou com matéria infantil, que isso me entristecia muito. Que eu entendo que não é fácil mudar grade com relação às cadeiras, né, e tudo, eu entendo. Mas que pelo menos o que é trabalhado ali deveria ser de uma forma diferente. E aí, enfim, mudar o material, pelo menos, tá? Eu falei assim, é trabalho de formiguinha, mas a gente vai unindo forças para tentar, né? E aí, depois, eu acho, quando a Rafa já estava com quase 3 anos, eu estava nessa aí de quero, gostei, é materno-infantil, mas aquele medo, uma cidade pequena, em que as pessoas já têm a cabeça mais fechada e já são poucas pessoas. E eu agarrada ali nessa clínica popular, montei a empresa de lanches escolares também, que foi uma ideia que eu tive muito legal e que de alguma forma ajudava também ali as crianças a terem uma alimentação melhor. Mas eu ainda estava incomodada, né? Eu já não estava feliz atendendo qualquer pessoa, né? Chegava um paciente adulto, eu vi que eu comecei a malhar e você já olha assim, tipo, eu primeiro já pensava, eu nem sei se eu sei o que fazer mais com ele, né? Não sei, eu já não fazia um curso há tanto tempo, eu falei. E outro que eu já não tinha ânimo, eu não tinha vontade nem dele voltar, né? Eu já não falava data para voltar, eu falava, não vai, depois você, sabe, eu não tinha. E aí eu fiquei. Imagina o final do dia, né? O nosso final de dia de atendimentos, quando a gente É tem essa horrível, assim, sensação, né? porque a gente se sente até culpada, né? Quando você trabalha de forma assim particular e tudo, você se sente até culpada de não estar. Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu falo que eu gosto de tudo muito bem organizado e muito bem feito. E aí aquilo tava me incomodando, mas eu não sabia para onde ir, o que fazer, e eu com uma filha pequena. E aí eu tentava, eu tinha esse Instagram, mas era aquele Instagram que continua do mesmo jeito. Eu postava minha filha, ou repostava de alguém. Eu postava minha filha, eu repostava de alguém.
E eu, na minha cabeça, não entendia por que que não dava certo. Como assim não dá certo? E aí eu lembro que foi quando eu estava muito desanimada, eu estava ali rodando ali no Instagram, e aí eu vi que a Kate estaria no Rio, dando um curso de 2 dias, falando sobre consultório materno-infantil e sobre posicionamento nas redes sociais. E aí olhei aquilo, parei e eu falei assim, eu preciso disso, eu preciso estar lá. Primeiro que eu queria muito conhecer a Kátia, porque ela, sem saber, me ajudou com a minha filha, né? E eu queria estar lá porque eu queria ver se tinha chance para mim. É como se fosse a última cartada, né? E aí eu entrei em contato com as meninas da casa, lá de onde era o curso, que já era um perfil que eu seguia também há um tempo. E meu sonho era fazer curso com elas, mas eu não tinha condições financeiras de fazer. E eu falei, é um curso de 2 dias, talvez eu consiga estar nesse meio. E aí mandei uma mensagem para elas perguntando se aceitava cartão, porque o valor mesmo assim não era baixo para mim na época, né? Eu não conseguiria ter esse dinheiro e bancar esse curso. E aí elas falaram que não aceitava cartão, que não tinha como. E eu lembro que eu fiquei tão triste assim. E eu, meu Deus do céu, realmente não é para mim, materno infantil não dá, eu não sei o que fazer. E aí um tempo depois, não lembro, acho que foi até no mesmo dia, não lembro se no dia seguinte, elas me mandaram mensagem e falaram que aceitariam cartão sim, que elas queriam muito que eu estivesse lá. E aí, assim, eu explodi, né? Eu falei, meu Deus, agora eu vou, né? Eu me viro, depois eu vou pagando, eu preciso estar lá. E aí conversei com meu marido, porque ele teria que ficar com minha filha, que não estava acostumada a dormir sem mim, né? Enfim. E aí eu peguei minha malinha e parti pro Rio, cidade grande, né? Que eu moro no interior. E aí foi. E sabe que a gente fez esse link desse cartão especialmente Falou, para você, né? Nós nem sabíamos, assim, tipo, nós éramos produção independente, né? A gente mesmo estávamos naquele espaço, um espaço extremamente acolhedor, onde nós reuníamos as nutris e fazíamos os encontros descalços, sentadas, numa conversa com muito acolhimento, né? Com um formato de curso muito diferente, né? E a gente nem sabia fazer na link de época era pagamento, muito, né? Elas foi estavam esse mesmo. me levando para o Rio de Janeiro, tipo, mas a gente vai fazer, a gente vai conseguir, a Dayana Não, e vai estar com a gente. até o ambiente tem tudo a ver, né, Kátia, com o que a gente fala, assim, até a forma de curso. Então aquilo me encantou de todas as formas. Eu entendi que eu precisava estar ali e que seria a minha última cartada mesmo. E aí eu cheguei lá, era um grupo muito seleto, muito pequeno, né, assim, de nutris, e eu acho que todas já trabalhavam só com materno infantil. Então eu cheguei ainda muito assim, tipo, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe, a realidade delas é totalmente Entendi. diferente da minha. Elas conversavam e falavam daquilo, e dos pacientes, e de valor de consulta, e eu pensando, gente, eu vim, mas eu acho que não é pra mim, é outro mundo, né? É outro mundo. E aí, aquele primeiro dia, a Kátia foi falar sobre consultório materno-infantil, de toda a missão que nós temos, né? Do quão importante é trabalhar isso e de como somos poucas. E falando até de formas de parto, de aleitamento, eu lembro que meus olhos encheram d'água, assim, olhando a Kátia falar. E eu não sou uma pessoa muito emotiva, não, tá, gente? Eu sou aquela que não chora vendo filme, que não. E aí eu lembro que o meu olho tava cheio d'água, eu olhando aquilo, eu pensei assim, meu Deus do céu, tipo, esse amor existe, né? E não tá só em mim, não é à toa que ele tá em mim. Eu tenho uma missão, né? Na minha cidade é pequena, mas também não tem ninguém falando disso. Então, assim, eu preciso ouvir isso, né? Isso existe. E eu lembro que eu fiquei muito encantada, assim, mais ainda com a Kátia falando, porque eu já era apaixonada pelo trabalho dela. E eu falo, né? Eu falei depois com ela, porque na minha cabeça ela tinha filho, depois descobri que não tinha. Eu ficava assim, como que alguém que nem sentiu esse amor todo, tem esse amor todo pela matéria infantil? E aí ela falando naquele dia, e os olhos de Kátia enchiam d'água falando coisa que possivelmente ela falava direto já, né? Então, assim, eu via aquele amor estampado e aquilo contagia, né? Porque você olha uma outra pessoa sentindo o mesmo amor que você, meu Deus do céu, isso te encanta, né?
E aí, no dia seguinte, foi para falar sobre o posicionamento nas mídias sociais, que era uma dificuldade enorme que eu tinha mesmo sendo tão desinibida, eu só repostava, né? E aí, a Kátia falou sobre tudo, como deveria ser, sobre como é importante se posicionar, enfim, tudo que ela entende bem sobre posicionamento e não com relação só ao vender o nosso trabalho, né? Não é isso. É sobre informar, né? Eu lembro que ela falava muito sobre o bem não pode ser omisso, né? E isso me tocou muito, porque eu falei, é isso, né? Eu não usava essas palavras, mas é isso que eu falo. As pessoas que têm boa informação, que têm uma informação correta para passar, às vezes têm medo. E aí, quem está passando informação errada não tem medo nenhum. A indústria não tem medo nenhum, investe milhões nisso. Então, peraí, eu preciso botar minha cara nisso. E aí foram 2 dias só, 2 dias. E eu falei assim, agarrei aquilo ali com todas as minhas forças e eu voltei para minha cidade com essa bagagem. Eu falei, agora eu preciso fazer a minha parte, né? A Kátia fez a dela, né? Eu voltei com uma cabeça totalmente diferente. Eu lembro até que no mesmo dia, porque a Kátia tinha ensinado a fazer uns vídeos e tal, não sei o quê. E aí no mesmo dia eu parei numa lanchonete, tava tomando um suco, alguma coisa, e dentro da lanchonete eu fiz um vídeo e mandei pro pessoal no grupo, não sei se você lembra disso. Falei assim, já estou testando e perdendo vergonha, né? E aí mandei uma mensagem pra Kátia agradecendo, porque eu falei, ela precisa ter noção do que ela fez, pelo menos na minha vida, né? E eu acho que a gente precisa falar isso para as pessoas, né? Porque isso dá mais ânimo, dá gás para a pessoa também, assim como nós gostamos de ouvir isso dos pais, né? Então eu me senti na obrigação de mandar aquela mensagem para a Kátia no dia, agradecendo, né? Porque eu vi de perto que não foi pelo dinheiro, porque era um grupo pequeno, né? E eu até pensava assim, ela nem ganhou tanto para vir lá do sul, porque ela morava no Paraná. Mas aí eu fiquei, é por amor, né? É por amor. E aí eu voltei, eu pensei, agora eu vou botar em prática. E eu preciso botar em prática para ontem, porque o tempo já passou para mim também, né? Eu já não tava, não era nova, eu não estava recente na nutrição. Eu falei, a teoria agora eu sei, é claro que eu vou me aprofundar, a gente precisa, o tempo todo as coisas mudam, né? Principalmente na nutrição materno-infantil, né? Você vê até protocolo de suplementação muda o tempo inteiro, tá? Então a gente precisa realmente estar com essa parte teórica bem afiada. Mas eu preciso agir, eu preciso convencer as pessoas de que é importante. E aí, na mesma semana, eu corri atrás. Eu fui para a escola da minha filha e fiz atividade sem cobrar nada. Eu pedi permissão à escola para eu ir lá e dar uma movimentada. Eu precisava postar. E aí, quando eu postei aquilo no meu Instagram, que eu estava lá fazendo uma receita com as crianças, eu já percebi como que o engajamento mudou. Eu falei, as pessoas querem isso, eles querem me ver, eles querem ver o que eu faço, o que eu acredito. Por isso que o repost não gerava nada. Não... E aí comecei a fazer os vídeos que ela falou que seriam legais e pronto. E dali você vai percebendo que dá certo, mas a gente realmente precisa agir, né? E eu mandava mensagem para ela, tá, gente? Eu não larguei do pé dela mais não, porque eu mandava, eu perguntava, é assim, dessa forma dá certo, o que você acha? Eu faço outro Instagram, eu faço... E ela sempre solicita, né? Sempre me ajudou. É por isso que eu falo que ela é minha eterna mentora. E até hoje eu peço help, né? Ano passado mesmo fui convidada para dar uma aula de amamentação para a turma de medicina da Faculdade Federal. E eu, caramba, isso assusta, né? Porque, né? Eu falei, caramba, eles estão me vendo como alguém que pode falar sobre amamentação para futuros médicos que precisam saber disso e não têm acesso a isso na faculdade. E aí eu mandei mensagem para Kátia, porque eu fiquei tremendo, né, gente? Na hora eu falo que é uma beleza, mas antes eu fiquei, meu Deus. Não, eu falo, eu topo. Falou comigo, eu falo, eu topo para tudo, tá? Mas depois eu fico, meu Deus, agora eu preciso fazer bem feito. Mandei mensagem para Kátia, ela me mandou áudio, ela me explicou, ela falou, olha, pode usar isso aqui, faz com a sua cara, mas pode usar isso como base, fala sobre isso. Enfim, e continua me ajudando até hoje. E aí, no mesmo ano o curso lá com ela foi final de março, início de abril. E aí, quando chegou em julho, eu já tinha um outro formato no Instagram, então as pessoas já me procuravam. E eu já comecei até a ter menos procura de outras áreas. Olha como é que é realmente.
eu tive coragem de nichar, na verdade. Só que eu ainda estava nessa clínica popular. E lá eu era meio que obrigada a atender todo mundo. Eu só tinha meia hora para atender cada um. Eu ganhava muito pouco na consulta. E com isso você não investe na consulta, não tem como. E aí foi quando inicialmente eu procurei, eu quis expandir, né, meus horizontes também, porque não é também porque você é de uma cidade pequena que você precisa ficar só ali. Nós temos cidades vizinhas e eu percebi que Uhum. nas cidades vizinhas, que não são tão grandes também não, tá, gente? Essa cidade vizinha, ela é um pouco maior no número de habitantes, mas também não é cidade grande, não. Mas eu falei, descobri que lá, por exemplo, só tinha uma Nutri Materno Infantil. E aí eu, sem medo, fui lá também e fui conversar com o obstetra, apresentar meu trabalho, porque na clínica dele a que tinha não era materno-infantil, mesmo assim estava atendendo as gestantes e, enfim, eu falei, não, vou lá, vou mostrar meu trabalho, né? E ele aceitou. Isso me encorajou muito também, porque esse trabalho nessa cidade vizinha me ajudou muito também, porque me ajudou também na minha cidade. Porque as pessoas, opa, ela está atendendo até lá, nossa, peraí, deixa eu conhecer, né? Cidade pequena tem disso. As pessoas, elas ficam meio assim, mas quando elas veem que, ah, não, o pessoal da cidade maior está fazendo, deixa eu ouvir sobre isso aqui então. Porque... E aí isso me ajudou aqui, só que eu não estava feliz nesse lugar. E aí, porque não combinava com o meu trabalho, né? E aí foi quando. Não tem a sua Não, carinha, não tá, não, não, exatamente. não Não tava estava. se Eu ia para sentindo lá em atender, eu casa. não gostava do local, eu não gostava do tempo que eu tinha para atender. Enfim, não rolava, não estava rolando. E aí foi quando meu marido me encorajou muito, monta seu cantinho, monta seu espaço. Nós temos um espaço que você pode mexer, né, e tudo. E aí assim eu fiz. Eu falei, vai ser um investimento, porque eu ainda não tinha dinheiro também não, tá, gente? Foi assim, como eu trabalhava com a empresa de lanche, teve serviço que eu troquei, gente, por lanche de meses, tá? Eu fiquei fornecendo meses de lanche para o filho para poder ter o serviço, porque obra não é barato e eu paguei arquiteto e tal, mas assim, eu entendi que era um investimento. E aí, quando foi em dezembro, no mesmo ano, eu estava inaugurando o meu cantinho. E aí, gente, é totalmente diferente, porque eu podia botar o tempo que eu quisesse de consulta. Uma consulta de introdução alimentar leva 2 horas praticamente. E aí eu podia botar com a minha cara um ambiente mais acolhedor, que eu pudesse montar de acordo ali com quem eu fosse receber. Enfim, e aí eu falei, nossa, agora eu tô realizada, eu preciso, né, e conquistando esses clientes, porque como eu falei, eu achava que conhecia todo mundo na minha cidade, né? E aí, quando eu fui tendo procura, eu ficava, nossa, mas quem é essa pessoa? Será que é parente de quem, né? Porque eu não conhecia. E aí a gente percebe que, poxa, digamos que seja uma cidade pequena, vou botar até com menos pessoas do que a minha, mas, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes é uma cidade bem pequena, mas caramba, são 20 mil habitantes. E eles conhecem pessoas em outras cidades também. Então, assim, Quantos bebês nascem por exatamente. dia, né? Quantas crianças existem na cidade? Então, Quantas assim, dá para gestantes? fazer um trabalho. Quando você faz um trabalho bem feito, essa família, ela fica acompanhando com você, né? Então, eu me encorajei, né? Eu agi, porque tem que agir, senão não adianta. E aí eu fui. Depois veio a pandemia deu um baque aí na vida de todo mundo, né, sofreu, pelo menos inicialmente com a pandemia. Eu me vi perdida novamente, porque eu falei, caramba, eu investi tanto, eu ainda estava pagando obra, e de uma hora para outra a gente não podia trabalhar, não podíamos trabalhar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu não podia nem os lanches, nem consulta. E aí foi quando o CRN liberou a consulta online. E aí, como muitas pessoas também, meu Deus, como assim consulta online? Eu era tão contra a consulta online, como assim agora eu vou ter que fazer uma consulta online? Como que eu vou fazer uma consulta online sem ver esse bebê? Como que eu vou fazer uma consulta online sem ver essa gestante? Mas tivemos que fazer. Não, Amamentação, né? Amamentação que é tão exatamente. E aí eu prático, fiquei, meu ordenha. Deus. E a primeira consulta online que eu tive que fazer foi de introdução alimentar. Por quê? Porque o bebê ia completar 6 meses e a mãe jamais ia querer esperar, né? Vou esperar para ver se vão liberar. Não queria. E eu fiquei, tá, vamos lá. Eu lembro que a primeira mãe que eu atendi, né, que foi essa de. Eu falei, olha, você vai ser a primeira pessoa que eu atendo online.
Mas nós vamos conseguir. Eu lembro que o marido dela estava embarcado e aí, só que ele não conseguiu acessar na hora. Eu gravei a consulta. Olha que legal, porque aí pude gravar a consulta inteira e ele assistir depois. Então, eu fiquei, caramba, consulta online tem seus pontos ótimos, né? Então, e dali, e aí foi bom porque eu comecei a atender gente até fora do país. Eu falei, é um, se abriu uma outra coisa para mim, uma outra possibilidade. Porque aí, quando voltaram os atendimentos presenciais, ainda continuei muito com consulta online, né? Até hoje eu faço muita consulta online, porque aí brasileiros que moram fora do país e que não têm acesso à nutrição materno-infantil, muitas das vezes, eles viram essa possibilidade. Caramba, agora eu posso ter isso mesmo morando aqui. Eu atendi gente de tudo quanto é lugar, gestantes. Então é aquela coisa de se reinventar. A gente precisa se enquadrar, porque se a gente fica esperando, realmente não acontece. Eu falo por mim, né? Eu, por muito tempo, eu fui essa pessoa, não é acomodada, eu nunca fui uma pessoa acomodada, isso não. Mas eu era uma pessoa muito pessimista. Eu ainda sou, eu ainda tenho umas coisinhas assim agarradas, mas porque eu achava que eu estava sendo realista, né? Então é o medo de dar errado. E que muitas das vezes a gente não pode ter. Porque se a gente ficar com esse medo, o que poderia dar certo você também não faz, né? Então, é o ter coragem e é o agir, é o procurar ajuda, porque eu precisei de ajuda. E quando você tem alguém para te dar um norte, né? E isso ajuda muito, né? E eu falo que eu já falei várias vezes para a Kátia, existia uma Dayana antes da Kátia e uma Dayana depois da Kátia. E eu sou grata e serei eternamente grata a ela, porque foram 2 diazinhos só, mas assim, que mudaram completamente a minha vida, a minha cabeça. E depois que você se encoraja e começa a agir, você vê as coisas acontecendo, você dá o seu melhor, não tem como não ter retorno, né? Não tem como. Porque as famílias precisam disso, né? E nós precisamos nos multiplicar mesmo, né? Isso é realidade, porque ainda somos poucas, né? Mesmo agora tem muita gente que era materno infantil. Eu fico até muito feliz que agora eu tenho muito estudante que manda mensagem falando que gosta muito dessa área, que quer. A gente não via isso. Acho que só a Kátia que desde a faculdade que queria, porque, né? E aí hoje quando eu vejo, eu fico, caramba, que legal. E quando elas me mandam mensagem, isso é legal porque eu vejo como que, de uma certa forma, eu virei referência também, né? Então, quando uma pessoa pensa a amamentação, me manda mensagem. Quando o bebê, o pediatra falou que não tá ganhando peso, mas eu queria a sua opinião e tudo. Eu fico tão feliz com isso, não é porque sou eu, Dayana, só, né? É claro que a gente gosta disso, mas de ver como que a nutrição, ela ganhou espaço. Porque há anos atrás, jamais uma pessoa ia querer ouvir a opinião de um nutricionista se o bebê não estava ganhando peso. Quando que a gente ia, né, ter esse espaço? Não tinha. Não existia isso. Quem que procurava nutricionista para ajudar na introdução alimentar? As pessoas só procuravam para a criança se a criança já tivesse ou muito gordinha ou já estava com as taxas alteradas. Ninguém procurava antes disso, né? E aí hoje não ter que depender de encaminhamento também dos pediatras, isso é muito bom, porque é muito bom fazer parceria, né? É claro. Mas infelizmente, em alguns momentos, vocês não vão encontrar essa parceria em alguns profissionais. Infelizmente, não são todos ainda que estão abertos a isso. E aí você também não pode ficar, poxa, eu fui lá fazer uma parceria e ele não manda para mim. Não pode, você tem que fazer o seu, né? Porque o boca a boca, ele funciona demais. E em cidade pequena, isso funciona muito mais. É o pró da cidade pequena. Eu sempre falo isso. Existem os prós e os contras. E o lado bom da cidade pequena é que todo mundo se conhece. É que a gente fala que quem não é parente mora na frente. Então, olha que legal, né? Se você faz um trabalho bem feito com uma família, nossa, ela vai falar isso para os amigos, para a família. E ali, ó, né? Que é uma coisa que em cidade pequena você tem menos, né? Em cidade pequena, principalmente, eu acho que em São Paulo é assim, as pessoas são um pouco mais frias, não se falam tanto, né? Aqui no Rio o povo já é mais. Nunca viu na vida, tá dando abraço e beijo no rosto.
Mas, assim, numa cidade grande como São Paulo, acho que as pessoas passam umas pelas outras, talvez até todo dia, e nem se conhecem, não sabem o nome. E aí, na cidade pequena, né, as pessoas têm que passar, têm que olhar para o lado bom. Então, peraí, o que eu tenho a meu favor em ser cidade pequena? Eu consigo chegar mais fácil às pessoas, eu tenho esse boca a boca, né? Então, tem menos concorrência, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, não, mas é só para entender o que é. Mas, assim, por exemplo, aqui, tem só eu e tem uma outra que trabalha também com materno infantil, mas é uma linha um pouco diferente. Ela trabalha mais com autistas, com criança com déficit de atenção. Ela trabalha mais com uma outra parte, né? Saúde da mulher. Tem uma outra amiga que trabalha com a terapia alimentar. E isso é muito bom porque a gente faz troca, a gente realmente indica, né? Olha, esse paciente não é para ser meu, é para ser seu. Ele precisa de terapia. E aí ela, quando ela é gestante, olha para você, isso é muito importante. As nutricionistas precisam dar as mãos também, gente, porque são tantos nichos e subnichos. E até quando é da mesma área, né? Eu tenho amigos que trabalham com introdução alimentar e a gente faz tanta troca boa. Eu tenho o Igor, né? Que é meu. Nós falamos que somos gêmeos da nutrição. E nossa, quanta troca boa que a gente faz, isso ajuda tanto, né? Então, assim, é um universo diferente, né, Kátia? Eu falo que o universo nutrição materno-infantil é um Uhum. universo que depois que você entra não tem volta mesmo, assim, é apaixonante. E é o início de É. tudo. Eu falo que eu fico brincando com umas amigas Uhum. que trabalham com emagrecimento, hipertrofia e tal, e eu falo, me desculpe, mas a nutrição materno-infantil é a mais importante de todas, porque é a base de tudo. Elas morrem de rir. É a carreira de ouro, é o padrão ouro do bebê, é o melhor leite do mundo, o melhor alimento, enfim. É a sua infinitude, né? Assim, seu espaço dentro da nutrição, ele é muito precioso, né? Ele é inestimável, não tem como. E quando a gente faz um bom trabalho com as famílias têm essa percepção, as famílias nos pagam sorrindo. Então, a Dayana passou de um atendimento, de um contexto de frustração. Certamente, em muitos momentos, ela pensou em desistir da nutrição, porque ela não tinha remuneração, não tinha Tá alegria, travando um pouco. não tinha realização profissional, Não nem. sei. Oi. Aqui eu Tá consigo. normal? Deixa eu botar aqui no. Tá É travando? só o meu. É porque eu não sei se tá travando pra todo mundo. Pera aí, deixa eu botar dados móveis também. Alguém, se puder, só sinalizar se o dela tá travando pra vocês também. Porque aí, se for só pra mim, eu boto no dados móveis. Não sei. Agora está normal, Kátia. Aham. E a Dai passou de um contexto, né, de frustração mesmo. E todos os dias a gente acordar e ir trabalhar e finalizar o dia frustrada, né, com aquele sentimento. E é super comum, e é o esperado. Quando a gente atende todo mundo, a gente não consegue dar o melhor para todos. Não dá. Não é porque eu não consigo, a Dayana não consegue. Ninguém consegue saber tudo. Atender bem a gestante, atender bem o idoso, atender bem a criança, atender bem a patologia. Não dá. A gente precisa entender que para ter mais resultados, reconhecimento, que é através dos nossos resultados, não tem outra forma de você ser reconhecida, pelo menos eu não conheço, eu desconheço, né? Nada que seja sustentável. Você pode até ter algo grandioso, sei lá, pagar uma grande empresa de marketing, ter um consultório lindo, maravilhoso, mas se você não tem resultados, não se sustenta. Se você pode ter o melhor consultório do mundo, se você não for a Nutri, essa Nutri de resultados, não se sustenta. Pode até atrair, mas não se sustenta. Então, através desse resultado, através desse aprofundamento, quanto mais você estuda, mais você pratica, mais experiente você fica, mais confiante você se torna, com mais resultados. E esse é o caminho. E quando a gente está aqui atendendo todo mundo, é muito mais desafiador a gente conquistar resultados expressivos, melhores resultados. E a Dayana disse sim para ela.
com vários contextos, né, Dai? Porque você foi boazinha aqui hoje. Você foi boazinha no seu nível de pessimismo, né? Porque você, quem te viu, quem te vê, Dayana. A nutrição materna infantil te transformou de uma forma. Hoje você é uma mulher diferente. Tenho certeza que você é uma mãe diferente. Tenho certeza que você é uma mulher diferente, muito melhor. Né? Hoje é muito nítido ver aquela Dayana lá atrás. Inclusive, a gente tem lives daquele momento, onde você falava de todas as suas limitações. E o seu marido falava, vai, você... Ai, mas não dá certo, né? E com todas as suas travas, você foi lá e fez. Com todas as suas crenças, você foi lá e fez. E quem é a Dayana hoje? Quem é a Dayana hoje no seu consultório, no seu próprio consultório, atendendo as famílias, sendo indicada por outros profissionais, estando no boca a boca, atendendo a região onde você é referência, não só na sua cidade, mas na região toda e no mundo, né? Hoje você tem um perfil ativo, você se posiciona, você compartilha a sua mensagem. Como é o seu sentimento hoje? Quem é a Dayana hoje? Hoje, primeiro que eu falo que eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço, né? Eu acordo para trabalhar feliz, eu vou dormir feliz. Eu nunca senti isso na vida, tá? Com relação à nutrição. Nem antes, eu tive 5 anos em laboratório trabalhando. Eu gostava também, mas né, eu entendia que era uma passagem. E aí, pela primeira vez, eu sou uma pessoa que eu sou feliz com o que eu faço com muito amor mesmo, assim, né? Quem conhece meu trabalho sabe o quanto eu faço com amor. E hoje, eu sou outra Dayana, né? Eu era uma pessoa muito limitada por conta do meu pessimismo, tá? Como eu falei, eu era aquela pessoa, porque não existia Twitter na época, porque se existisse, eu ia ser aquela pessoa que reclamava o dia inteiro no Twitter de ter escolhido a nutrição, tá? Eu seria essa pessoa. Que eu era a pessoa que reclamava, que eu achava que a culpa era do conselho, que a culpa era da faculdade, que a culpa era da profissão, enfim. Eu reclamava de tudo o tempo inteiro. Eu achava que a culpa estava ali e não estava, né? Temos também problemas com conselho, com desvalorização, enfim. Mas eu entendi que a culpa estava em mim. Eu não estava fazendo a minha parte. Eu não fazia com amor, eu não tinha encontrado a minha área de atuação, eu só sobrevivia da nutrição. Então, com tudo isso, eu não tinha retorno, sem ter retorno, eu não investia. Se eu não investia, eu não apresentava diferencial nenhum. E aí, quando eu entendi tudo isso e mudei, hoje eu sou uma pessoa que sou procurada por muita gente que eu nem sabia que existia. Então, tá aí a prova de que não, eu não conhecia todo mundo. Uma mãe realmente vai me indicando para outra e graças a Deus, assim, eu tenho feedbacks maravilhosos, né? Porque principalmente a nutrição materna infantil, vocês sabem que não é só teoria e muitas das vezes a gente precisa até, peraí, deixa eu encostar isso aqui um pouquinho e só ouvir a mãe. Às vezes eu recebo mães no consultório que chegam para chorar, né? Então, assim, a nutrição materna infantil, por isso que eu falo que é um universo totalmente diferente, porque tem mãe que o bebê já teve, eu falo que, eu brinco com elas, que eu falo, mas seu filho já tá de alta, já fez 2 anos, tá tudo certo, você fez tudo lindo, agora é só colher os frutos. Elas não desgarram, porque cria-se um vínculo muito forte, né? E aí não tem como, elas vão uma Uma confiança, e isso confiança, passa pra né? gente, porque quando você começa a ter confiança no seu trabalho também, você passa essa confiança para os outros. Isso é verdade. Antes eu não conseguia passar isso porque eu mesmo não tinha, né? Então hoje eu consigo. E aí com isso eu passo confiança também para os outros profissionais. Então assim, né? Os obstetras eles vão querer que as gestantes acompanhem. Né, muitos querem comigo porque eles confiam no meu trabalho, então eles sabem que isso vai ter impacto no trabalho deles também. Isso é muito legal de se ver, né? Então eu tenho pediatras que confiam no meu trabalho também, e quando eles indicam, eles não falam, procura uma nutricionista, procura a Dayana, porque ela vai te ajudar nisso, e aí eles sabem que tem essa troca comigo. E assim, gente, quando a gente vê isso acontecendo, e não é sorte, né? Não tem como. Eu passei anos sem ter isso. Não tem como falar, não, Dayana formou e deu sorte. Não, né? Só aconteceu quando eu entendi, mudei minha cabeça e me movimentei. Porque antes, meu marido sempre me incentivou muito, mas isso eu não me permitia.
E talvez eu achava assim, ele tá me incentivando porque ele é meu marido, né? E ele nem sabe da Uhum. nutrição, o que que acontece e tal, então vai. Então, coitado, depois ele falava, tudo isso eu te falava, tá vendo? Você não fazia. E aí, quando eu passei a acreditar e agir, a ação tem que estar junto, né, Kátia? Eu comecei a Uhum. mudar, mudar tudo, todo o cenário. E aí hoje eu sou uma Daiana confiante, que amo o que eu faço, que graças a Deus sou indicada por muitos profissionais, que sou indicada pelas mães que eu atendo. Isso então para mim eu acho que é o mais valioso. Quando uma pessoa que foi lá, Uhum. É a validação do né, nosso trabalho, né? o É o maior. maior e melhor parâmetro que a gente pode ter, é alguém Exatamente. Então, indicando uma o nosso mãe que foi trabalho, né? lá, que não era obrigada em você, e foi, investiu, e depois falar que foi o melhor investimento que teve, e falar para outras mães, olha, vá porque vale a pena. Isso pra gente não tem, assim, explicação, porque... E aí, por isso, assim, que eu até explico, uma vez eu estava conversando com uma menina, ela é recém-formada, queria materno-infantil, eu vou atender no plano, só que assim, ela foi para um lugar para atender e ganhar R$ 15 por consulta, eu falei para ela, olha, cuidado, porque senão você, daqui a pouco você mesmo desanima, né? E primeiro que você não vai poder atender só a matéria infantil, outra coisa você vai desanimar e daqui a pouco quando você perceber, você desistiu. Porque não tem como, gente, R$ 15 realmente não tem como, né? É, E aí eu falo que quem precisa valorizar o próprio trabalho é o profissional. A gente tem que avaliar muito isso, né? Eu passei anos atendendo na clínica popular, ganhava muito pouco pela consulta e com isso eu acabava não dando o melhor que eu poderia totalmente, porque eu não investia naquilo ali, eu não investia na consulta. Então, até tudo isso faz parte, né? Quando você confia no que você está fazendo consegue realmente dar o seu melhor, você consegue ter confiança até na questão do valor de consulta, né? Claro, sendo muito justo, mas é, você consegue sem medo mexer até nisso, né? E botar o. Uhum. Consegue aumentar o valor da consulta, aumentar o número de clientes, porque você se valorizou, você entendeu, você sentiu as famílias te pagando sorrindo, você compreendeu a importância e a grandiosidade do impacto do seu trabalho na vida das famílias, na vida do bebê, na vida social, né? Porque através da nutrição materna infantil nós contribuímos para um mundo melhor. E quando isso faz sentido, e quando você vira essa chavinha, aí o céu é o limite, né? Não tem o que pague em primeiro lugar, porque não é sobre preço, é sobre valor. Ver uma família nos pagando sorrindo, não tem preço, né? Não tem preço para nós, não tem preço para as famílias, porque não tem mesmo. Se a gente perguntasse para todas que estão aqui nos acompanhando e que são mães, quanto vale? Quanto que você pagaria para ver seu filho comendo feliz? R$ 100? R$ 200? É imensurável, né? Então, quanto você pagaria? Não tem preço, tem valor. Então, primeiro, quando você se valoriza, as pessoas vão te olhar diferente. Vão te olhar com um olhar também de valorização. Agora, se nem o profissional se valoriza, eu não. E se ainda, né? Não tem uma consulta que encanta, que transforma, é muito difícil. Então, esse ciclo precisa ser quebrado, como a Dayana quebrou. A Dayana disse: não, chega, eu não aguento mais. Não dava mais, né, Dayana? Porque você é frustrada, desmotivada, sem retorno financeiro, sem investimento, e você quebrou esse ciclo, porque a gente escuta muito: não tenho valor, não tenho dinheiro para investir, não tenho dinheiro para comprar o curso, para ir no curso, enfim. Mas se você não quebrar esse curso, esse ciclo, não der o seu jeito, porque se a gente quiser, a gente vai dar um jeito. A Dayana deu um jeito, a gente conseguiu um link para ela, ela dividiu no cartão, ela foi no curso. E ela quebrou esse ciclo, ela saiu do ciclo da reclamação, da escassez, da frustração, da negatividade. Ela investiu nela, no conhecimento dela, no empoderamento dela, partiu para a ação. E aí partiu para a ação, se colocou em movimento. É impossível plantar, regar, colher. Dai, é muito lindo ver o seu antes e depois. É muito lindo ver a pessoa que você se tornou, porque atrás de todo grande profissional existe uma pessoa, né? Você se tornou uma pessoa muito melhor, mais otimista,
muito mais feliz e a alegria é o nosso combustível, é o combustível para os nossos resultados. Eu não tenho dúvidas que hoje sua família se beneficia e colhe os frutos da nutrição materno-infantil e todos à sua volta. E a Daiana tá generosa aqui, viu, pessoal? Porque a Daiana, ela não só é indicada por outros profissionais, mas ela fala que hoje ela indica clientes para o obstetra, né? Hoje os médicos querem a Daiana como parceira. Hoje a Daiana é referência na cidade dela como a nutricionista de ouro, a nutricionista da sala de parto. Ela acompanha os bebês desde o nascimento, ela está lá na hora de ouro do bebê. Qual mãe que não quer ter essa nutricionista ao lado? Essa nutricionista para segurar essa hora tão importante do bebê. Dai, tô muito feliz, muito orgulhosa de você. Para quem não entendeu, mas como assim esse curso de 2 dias? Já fazem 3 anos que a Daiana me viu presencialmente, foi no meu curso, então, antes da pandemia. Foi um curso tão pequeno, né, no sentido de tempo, 2 dias de curso, e a Daiana já teve o antes e depois, já teve tantos resultados, tanta quebra de paradigmas, né, e esse despertar tão lindo. E hoje nós estamos nessa plataforma incrível, online, onde eu agrupei, sintetizei tudo que eu aprendi até aqui, tudo que eu pratiquei até aqui, todos os cursos que eu já dei presencialmente, de amamentação, de posicionamento, de consultório, de mídias sociais, de gestação, de BLW, tudo está no programa Baby Nutri. Então, se a Daiana teve resultados com 2 dias, imagine o programa Baby Nutri, que é 1 ano de programa Baby Nutri juntas. Então, é só o começo para todas nós que acreditar, que dizer sim, né? É preciso se colocar em movimento e ação. Dai, deixa um recadinho no seu coração para todas as nutris que estão nos acompanhando, para quem também está frustrada, não aguenta mais, não se sente realizada. E a gente merece, né? A gente merece, a gente precisa estar em alinhamento com os resultados, com o retorno financeiro, com a prosperidade. É nosso dever. Se a gente não está alinhada, se a gente está vibrando na escassez, na frustração, a gente não está alinhada nem com a nossa fé. Porque Deus quer o melhor para nós. Ele não quer o pouco, Ele quer o grandioso. Ele quer a nossa alegria. É natural ser abundante, a natureza é próspera, a natureza é abundante. Então se coloque em movimento. Diga sim para você. Diga sim para os seus sonhos. Dai, quem é a Dai hoje, né? Você já disse, feliz, alegre. E o que você diria para a Dai lá atrás? Eu quero que você diga para todas as nutris que estão nos acompanhando. Como a Kátia falou, nós merecemos, né? E as pessoas merecem receber tudo isso também, né? A nutrição materno-infantil, O né? nosso melhor. Então a gente tem, é uma missão mesmo, né? Então, se vocês estão aqui, é porque vocês têm um amor pela materno-infantil, né? Então, isso eu já acredito. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é para vocês não desistirem, para vocês agirem, né? Então, se o amor já existe, não deixem isso passar, tá? Eu corri atrás da Kátia para 2 dias. Eu falo que se tivesse uma mentoria completa, igual ela tem hoje naquela época, imagina então quem seria a Daiana. Então, eu aconselho a mentoria dela para todo mundo, porque a gente sempre fala que a teoria já se sabe, né? A teoria a gente aprende na pós, na faculdade. Tem no livro, tem até na Exatamente. internet, muita coisa. E é claro que a gente precisa também saber bem dos protocolos, tudo direitinho. Mas a mentoria, ela ajuda muito. Ela também trabalha toda essa parte, claro, né? Tem ali o conteúdo todo da amamentação, da gestação. Então, eu falo que dá um norte incrível. Eu estive acompanhando lá a primeira turma, né, Kátia? Então, eu tenho noção de tudo que está acontecendo na mentoria. E eu indico para todo mundo, porque assim, não tem como sair da mentoria sem estar engajado a fazer, né? Então, assim, se eu pudesse falar lá para a Daiana lá de trás, corra atrás do sonho e não tenha medo, porque o não a gente já tem, né? Então, assim, se você ama materno-infantil, corra atrás, né? De ter ou bons cursos para se sentir seguro também, né? Porque se a gente não está seguro na parte teórica, o restante também não acontece. Mas de também investir nessa questão prática, né? Se você, eu ainda não sei como me posicionar, eu não tenho noção de como montar o consultório, do que eu preciso e tal. Hoje nós temos as mentorias aí,
para qualquer área que se escolha até da nutrição, hoje nós temos ótimas mentoras, né? Quem quer ter, eu quero terapia alimentar, então e hoje a gente tem a Kátia com uma mentoria linda, com material maravilhoso que ela preparou, né? E ela vai contando a trajetória dela, isso ajuda muito, porque cada um tem a sua história, eu tenho essa história, ela tem uma história totalmente diferente da minha e possivelmente vão ter outras pessoas com histórias totalmente diferentes. Mas se você chegou aqui com o sonho de nutrição materno-infantil, não desista, porque o mundo precisa disso. E você precisa não ter medo, né? Não tenha medo, não fique agarrado a isso. Ah, eu fiz dessa forma e não deu certo. Tenta de outra. Ou então, não, eu vi que não é para mim materno-infantil, não gostei, não me identifiquei. Ok, tem outras áreas da nutrição, mas independente da área que se escolha, né? O não ter medo faz parte, porque senão as coisas não acontecem. Aí vocês vão acabar ficando igual eu fiquei durante anos da minha vida frustrada. Quanto tempo eu perdi? Eu falo, gente, quanto tempo eu perdi, né? Mas que de uma certa forma, em cada coisinha, cada lugar que eu passei, eu aprendi um pouco, né? Isso faz parte de mim também. Então, a parte da produção me ajudou com muita coisa, né? Eu tenho uma pós também de vigilância e qualidade dos alimentos, isso também me ajuda. Então, assim, cada coisinha vai fazendo parte ali da gente, mas não tenham medo. E quem puder realmente investir numa mentoria, assim, eu acho de suma importância, né? Porque vai dar um norte completo. Acho que vocês vão ser completamente, assim, diferentes da mentoria. Transformadas, primeiramente enquanto pessoa, né? Porque a mentoria, o programa Baby Nutri, nos torna pessoas melhores como mães, como amigas, como mulher, como profissional, porque a nutrição materno-infantil faz isso. A nutrição materno-infantil é transformadora, né? Eu sou muito grata porque a nutrição materno-infantil ressignificou a minha vida, né? Eu também nasci em cidade pequena, eu nasci no sítio, na verdade, né? Sou generosa em falar que eu nasci na cidade pequena, porque eu nasci no sítio mesmo, né? Meus pais eram feirantes, eu tive a infância bem simples e a minha profissão, meu trabalho foi um divisor de águas, assim, através da minha profissão hoje, eu consigo proporcionar o melhor para os meus pais, né? Eu consigo proporcionar para os meus pais o que eu jamais imaginei que eu poderia proporcionar e retribuir tanto carinho e tanto cuidado que eu recebi durante toda a minha vida, assim, e eu falo que sonhar é maravilhoso. A gente precisa sonhar. Tem que sonhar, né? É a construção primária. Mas realizar é inestimável. Tirar um sonho do papel e proporcionar o melhor para quem a gente ama é inestimável. Então, eu tenho certeza que hoje a Rafa é muito privilegiada, né, em poder participar de todo esse processo seu. E somos exemplos para os nossos filhos, né, e para todos à nossa volta. Alguém certamente em algum momento está se inspirando em você, ou se inspira, ou vai se inspirar, então que a gente possa cada dia se tornar pessoas melhores. Dai, muito obrigada, viu? Obrigada de coração, obrigada por tudo, por sempre aceitar meu convite. Eu acho a sua história incrível, porque você é essa pessoa transformada, né? Uma pessoa que passou por anos também de frustração e hoje pode vir comemorar e transbordar a alegria, a realização, tantos resultados incríveis. Muito Obrigada obrigada mesmo. Um lindo dia para você, um beijo na Obrigada. Rafa. Fiquem com Obrigada pelo Deus convite de e novo, até tá? Eu breve, né? adoro Vamos... sempre estar com você, né? Sempre que precisar. Eu sempre falo top, acho que só uma vez que eu falei não, porque eu não tinha como, porque foi quando eu fui para São Paulo. Mas sempre que você chamar, né? Eu podendo, eu gosto de contar a história, porque é aquilo que a gente fala, né? Nada nem é combinado, porque é o que eu realmente sinto, né? Eu realmente sou eternamente grata a você. E me ajudou muito, né? Me ajudou demais, continua me ajudando. Então, realmente, quem tem a oportunidade de ter você como mentora, não tem como, né? Igual quando a mãe agradece, né, do investimento que fez, enfim, tá bom? Muito obrigada mesmo, assim, não tem nem como agradecer. Obrigada mesmo você de permitir que a gente possa comemorar junto aqui. Eu me alegro de verdade. Eu acredito muito nisso, né? Nesse compartilhar como inspiração, porque se é possível para mim, é possível para Dayana, é possível para tantas, é possível para você também que está aqui, né? É possível para todo mundo que acreditar e dizer sim, se colocar em movimento.
Dá um beijo. Olha que bate-papo lindo, né? Ó, já estamos aqui. A gente ficaria o dia todo, tenho certeza, porque é muito maravilhoso. Gente, Até beijo. breve. Espero que a gente possa se encontrar É, pessoalmente agora em em breve. breve também, para dar Aham. mais abraços. Beijo, gente. Bom dia. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Que delícia de encontro, né? Vocês podem ter um pouquinho de dimensão, imaginar um pouquinho aí como eu fico alegre, como isso me abastece, é o meu combustível. Minhas alunas que passam por aqui, essas nutris maravilhosas que têm tantos resultados, e a gente não combina nada, né? Eu nunca peço nada assim, eu só convido, falo, vem aqui falar do seu coração. Então imagina o presente que é para mim, e eu quero que você também sinta isso com as famílias. Hoje, cada recadinho, eu tenho uma pasta, né? Tudo eu guardo, todos os recadinhos, todos os depoimentos, tudo que as mães me enviam, tudo que as minhas alunas me enviam, porque é o meu maior presente, é o meu combustível e é o que me alimenta, o que me impulsiona, né? Para não desistir, para não parar, porque eu não posso parar. A nossa missão é muito grandiosa, você não pode parar. Se você é Nutri, você não pode parar. A nossa missão de promover prevenção, saúde, construir um mundo melhor é muito grandiosa. Então, muito obrigada para você que me acompanha aqui também. Novamente, boas-vindas para a turma 10 do programa Baby Nutri. Sejam muito, muito bem-vindas. Vai ser uma jornada incrível, tenho certeza e posso afirmar que você não vai ser a mesma. Vai ser uma jornada que a gente vai trilhar juntas e você vai se sair transformada, não tenho dúvidas. E você vai estar aqui comigo também, compartilhando os seus resultados. Eu quero você aqui comigo, compartilhando e inspirando também tantas outras nutris. Um beijo, fiquem com Deus. E se você não deixou o seu número, o seu contato lá na lista de espera, coloca lá para você também estar com a gente. A minha equipe está toda de suporte. Quando for surgindo vagas remanescentes, algum boleto não for compensado, a minha equipe vai te contactar de acordo com a lista de espera. Por isso é tão importante você deixar seu nome lá. Um beijo, fiquem com Deus. Até a semana que vem nos nossos encontros ao vivo. E também nos vemos aqui diariamente nos stories. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham. Fiquem com Deus.